Bom, pessoal, no vídeo de hoje nós vamos montar um computador, né? Este computador aqui. Bom, e como muita gente sabe aí, né? Quem já fez curso aí de montagem e manutenção desses computadores aqui, como eu também já fiz, é que as componentes principais do computador, né? As peças são a placa-mãe, a fonte de alimentação, no caso aqui eu não vou usar essa, o gabinete, né? A caixa aqui que guarda as peças dos computadores, né? Conectadas e ligadas para fazer o computador funcionar, já com a fonte aqui de alimentação dessa própria caixa aqui. O HD, o disco rígido, né? Que contém o Windows, o sistema operacional, e as demais peças que para você ver se o computador está funcionando, tá ok, que é o monitor, mouse e teclado para você poder dar os comandos, no caso que é o que chamamos de periféricos. Então vamos lá, gente. Eu vou darei pausas durante o vídeo para o vídeo não ficar grande demais, porque eu estou tendo uma dificuldade aqui, porque eu vou vou ter que estar filmando, né? E também botando a mão aqui, né? Então vamos lá, eu estou com a caixa aqui, vou aqui abrir a caixa. Vou abrir a caixa aqui rapidinho. Só cuidado aí para quem ainda não tem experiência em mexer com esse computador, né? Esse gabinete, cuidado com essas partes aqui de metal, né? Cuidado para não se cortar. E também um café também aqui para acompanhar, pessoal, o serviço. Um café com serviço de montar um computador, mexer com eletrônica. Para mim é combinação total. É para mim e para muitos que trabalham com isso. Então aqui eu tenho uma fonte, gente. Eu poderia colocar aquela fonte, poderia sim, mas essa fonte eu vou ficar vai ficar para atender a outras coisas que eu vou fazer aqui na minha bancada, né? Então nós temos aqui uma fonte. É bom a gente também, em vez só de ficar, como é que se diz, ir metendo a mão logo, né? A gente saber as especificações daquilo que a gente está mexendo, né? Então eu tenho uma fonte aqui, entendeu? Que ela tem uma corrente que ela é ligada nas tensões de 115 e 230 volts. Ela tem, como vocês estão vendo aqui, ó, a chave para fazer a troca de tensão. Eu já estou selecionado aqui em 115 volts, porque se eu fosse usar esse computador aqui em outra cidade, em outro estado, né? Vamos dizer assim, se eu fosse usar esse computador aqui lá no Ceará, eu tinha que passar aqui para os 230 volts, entendeu? Tinha que selecionar 230 volts. Embora já tenha, né, fontes que não precisa você fazer essa seleção de tensão, como essa daqui mesmo, ó. Ela é auto switch, ou seja, ela tem PFC ativo. Se você ligar em 220, ela vai selecionar lá automaticamente, mas essas daqui você ainda precisa ter essa atenção e antes de ligar o computador na tomada, né? Verifique se ela está em 110 ou 220. E ela também aqui apresenta um botão aqui, ó, de segurança, né? Caso alguém vá tentar ligar seu computador, não vai conseguir, né? A não ser que consiga alcançar esse botão aqui, esse botão de gaveta. Então aqui nós temos a fonte, né? A gente pode dizer que a fonte é o que fornece energia, entendeu? Pode dizer até que é a peça principal para o computador. Eu costumo dizer que tudo no computador é principal, porque se
não tiver, né, na verdade mesmo, computador é a própria placa-mãe, né? É por aqui que passa todo o processamento, entendeu? O que vem aqui, conteúdo que vem do HD, entendeu? Passa aqui pela própria mãe, aqui pelo processador, né? Passa aqui pelo processador, a unidade central de processamento, que é chamada aqui de CPU. Mas podemos dizer que qualquer peça aqui no computador é importante, porque se você não tiver o monitor, você não vai saber o que é que está se passando, né? Você só vai saber o que conteúdo que o computador está mostrando, né? Que tem que se fazer nele, o programa, através do monitor. O teclado também é importante, tem um teclado, o mouse é de grande importância, senão você não consegue dar comando nenhum. Então eu não digo que exista um computador com peças principais. Não pode faltar nenhuma. Se faltar a fonte, o computador não vai funcionar, né? Então, vamos, como é que se diz? As peças principais do computador, as peças mais importantes. Para todas são importantes, né? Então, eu tenho a placa-mãe aqui. Então, no caso, o que é que devemos fazer agora, né? Nós devemos aqui fixar a placa, né? A placa-mãe. Nessa posição aqui, ó. Observamos que nós temos aqui atrás, entendeu? Parte traseira aqui da placa, que tem uma plaquinha, né? Um espelho por onde nós vamos alcançar os conectores da placa. Eu vou só dar uma pausa que eu vou ajeitar aqui e depois eu mostro a vocês. Então vamos lá, pessoal. Então eu encontrei aqui, ó. Encontrei aqui um probleminha aqui, ó, de acessar os conectores da minha placa, né? Através desse espelho aqui. É obrigado a usar isso? Não, você pode tirar. Se isso aqui atrapalhar, entendeu? O encaixe da sua placa, se você não ficar com a placa aqui mais para fora, né? Para você poder acessar os componentes, para você acessar os conectores, não é preciso usar aquilo ali, ó. Também porque eu tenho que ter aqui um parafuso, tenho que ter minha placa aqui, ó. Aqui, ó. Isso aqui me atrapalharia, né? No caso dessa placa aqui, entendeu? Me atrapalharia aqui, eu não ia conseguir fixar ela ia ficar afastada de eu fixar aqui os parafusos, ó. Eu já tenho aqui um ponto aqui para fixar a placa-mãe. Então não é obrigado você usar essa plaquinha aqui, esse espelho aqui, entendeu? Então eu já tenho um ponto aqui de parafuso para fixar a minha placa-mãe. Já tenho aqui os outros pontos também. E agora eu vou fazer a fixação, entendeu? Então, se isso aqui te atrapalhar o acesso aos conectores da placa-mãe, né? Se for ficar mais para dentro, isso aqui tem que ficar assim, ó. Tá vendo? Não tão para fora, nem também tão para dentro. Tem que ficar numa posição que dê para você conectar, fazer as conexões, todas as conexões externas aqui, caixa de som, monitor, entendeu? Impressora, cabo de internet. Então eu vou tirar aqui para fixar o parafuso, fixar a placa-mãe e vou dar mais uma. Bom, já tô aqui com minha placa-mãe fixada já, né? Parafusada. E aqui, veja só. A traseira aqui como ficou. Então ficou ok. Então não se fez necessário eu colocar esse espelho aqui, né? Mesmo também porque, entendeu? Nem sempre ele vai encaixar
os conectores de outra placa que você colocar aqui, nem sempre vai ficar certinho com os conectores da placa. Então não tem necessidade de fazer uso disso aqui, né? Já isso aqui mesmo para você ter um acesso livre aos conectores da placa mãe. Então eu já coloquei aqui a placa, ela já está com a memória também, né? Tem uma memória aqui Pente DDR3 de 4 GB, né? Eu estou rodando o Windows 10. Então vamos lá. Aqui na parte da fonte, né? Conectores da fonte. Você tem aqui o conector principal da fonte. É esse que leva a alimentação toda à placa-mãe, né? Leva a alimentação aqui de 12 volts. Eu não vou fazer essas medições aqui, porque eu tenho vídeos aqui no canal mostrando todas as tensões que a fonte ela manda, né? Então aqui nós temos a tensão de alimentação que é de 12 volts, nós temos 5 volts, nós temos 3,3 volts, nós temos aqui fiação também, tensão negativa, né? Nós temos aqui menos 12 volts, que é usado aqui para outras funções aqui que a placa-mãe tem, né? Nós temos 5 volts que é para standby, né? Que assim que a fonte é ligada, ela manda esses 5 volts. E acredito que essa fonte esteja ok, né? Provavelmente essa fonte está ok. Eu tenho vídeo aqui também que no mesmo vídeo que eu mostro aqui como você achar todas as tensões aqui nesse conector da placa-mãe, eu também mostro como você testa uma fonte ou arma ela sem precisar ela tá conectada no computador. É só você botar a tomada dela e você chegar aqui no fio preto que é o negativo, e o fio verde aqui, e fazer um jump, entendeu? Do fio verde para o fio preto, a fonte vai estar funcionando. Se essa fonte não estiver boa, não estiver funcionando, vamos utilizar aquela lá, né? Então esse conector aqui não tem como você errar a conexão dele, ó. Esse conector não tem como você errar a conexão dele. Fixou ele aqui nessa posição com cuidado. Eu vou, só para não forçar a placa-mãe, eu vou ter que dar uma pausa aqui para encaixar ele corretamente. Sendo que ele só encaixa só de uma posição, então não tem como você errar e dar problema aqui na placa. Muito bem, já conectei aqui, só que tem o seguinte, ó. Faz a seguinte observação: nem todas essas fontes elas vão ter o mesmo conector, ou seja, isso pode variar, entendeu? A própria fonte, o número de conectores e também a placa também, né? Você observa que eu tenho aqui junto com esse conector aqui que eu já botei, esse conector que eu ainda tenho que conectar ali, ó, onde está faltando, tá vendo? 4 conexões ali, eu vou conectar esse. Já dessa fonte aqui, no caso, não necessita. Ele já vem todos numa conexão só. Então isso varia, né? Varia de fonte para fonte e também de placa para placa. Não sei se é da placa ou se é da própria fonte, mas tudo bem. Então vou terminar de conectar o restante aqui. Então olha lá, pessoal. Tá vendo lá? O amarelinho encaixado aí do lado do maior, né? Para fornecer todas as tensões que a placa precisa para funcionar, né? Então, o próximo passo agora, pessoal. Os demais conectores aqui, nós vamos conectar a alimentação do disco rígido, do HD. E se a gente tivesse aqui o drive de CD DVD, que não vai ser o caso aqui, né? Que eu não tenho. Nós não vamos usar
os demais conectores que nós temos aqui. Então, para alimentar o HD, nós vamos usar esse conector SATA, aqui, né, que responde pela alimentação do HD. E para fazer a transmissão, né, transferência da placa-mãe para o HD, né, nós vamos usar esse cabo aqui SATA, que é cabinho de comunicação padrão, né, padrão novo. Esse cabo aqui de comunicação da placa-mãe com o disco rígido. E aqui nós temos conector também que é para o drive de CD, né? Que nós não vamos usar, então não vamos mexer. Eu vou deixar isso afastado aqui. Então não vamos precisar usar isso aqui, né? Agora eu vou fazer agora a conexão aqui do HD no gabinete. Então aqui tá, pessoal. Aqui os conectores SATA, conector de transmissão do HD para a placa-mãe, entendeu? Que são os dados, né? E o conector de alimentação da fonte para alimentar o HD, que é o SATA aqui, né? E aqui eu só vou fazer a parafusagem. Você vai fazer aqui, ó, nas baias, né? Então a pausa aqui para parafusar. Muito bem, gente, fez aqui, eu parafusei aqui meu HD, né? Vocês notam que eu estou utilizando aqui um HD próprio para notebook, né? Que eu não tenho HD próprio para esse computador aqui, né? Que é aquele HD maior. Mas aqui é a mesma capacidade ou mais, não importa o tamanho do HD, né? Se você hoje em dia já quer utilizar, em vez desse disco mecânico, desse HD mecânico, já quer utilizar o SSD, né? Você também pode fazer isso. Vai ser a mesma coisa, você vai ser as mesmas conexões, entendeu? Para alimentar ele, entendeu? Muita gente já está usando, muitos aí já estão usando, né? Esse SSD, né? Por enquanto ainda eu não estou usando não, mas brevemente aqui eu vou usar. Mas as conexões são a mesma, né? Então, muito bem. Agora, como eu não tenho mais drives aqui para instalar, né? Eu tenho isso aqui, essa fiarada que vocês estão vendo aqui, é a fiarada do painel do computador, né? Aquelas luzinhas que ficam acendendo aqui, tem também entrada para você conectar fone. Isso aqui não vai ser interessante, né? Isso aqui não vai ser interessante. Nem eu vou fazer a conexão desses LEDzinho que fica aqui na frente piscando, indicando que o computador está funcionando. O LED de HD. O que vai me interessar aqui é esse conector aqui, que é o Power SW, que dá o start aqui no computador, faz a conexão para ligar o computador, né? Da partida no computador. Então eu tenho que achar aqui na minha placa-mãe os pinos em que eu faço a conexão disso aqui, para quando eu apertar lá o botão eu dar o sinal para a placa-mãe. Gente, eu vou só dar uma pausa que eu vou conectar meu celular aqui no carregador, senão eu vou ficar sem bateria e não vou conseguir terminar esse vídeo. Então, eu tenho aqui o Power SW. Isso aqui é o que vai ligar o nosso computador. Então vou achar aqui na minha placa-mãe. Eu já sei onde é. Só quero ter acesso para eles. E onde é que eles estão? Aqui na sua placa aí você vai ter que achar, né? Eu já vi ele aqui, ó. Tá vendo estão vendo aqueles conectorzinhos desse lado aqui? Aqui, ó. Esse conectorzinho aqui. Vou fazer a conexão do Power SW aqui. Só dá só uma pausa aqui. E tá lá, pessoal. Conectei o meu Power SW aqui, ó. Naquele conectorzinho lá.
Se eu já não tivesse instalado a placa, eu ia te mostrar aqui que aqueles dois conectores são os que dão partida na placa-mãe. Por quê? Se eu pegasse o multímetro e se a placa já estivesse conectada na fonte, mandando energia, né? Eu ia pegar o multímetro e ia medir lá naqueles dois pinos, entendeu? Aí ele ia me dar 5 volts. Aí se eu pegasse aqui, vamos dizer, uma chave, encostasse aqui, entendeu? Unisse os pinos aqui por um instante, a placa ela ia começar a funcionar. Então é a mesma coisa que vai acontecer aqui, ó. Quando você apertar aqui, esses 5 volts vai ser aterrado, né? E a placa vai começar a funcionar. Então eu tô com, é o que me interessa só isso, né? Não vai me interessar ligar os LEDs agora, nem os PIC também. Então eu não vou precisar fazer uso dessa fiação aqui, né? Eu não sei se eu tenho portas USB extras aqui na frente, deve ter, mas essa placa aqui ela vem com bastante porta USB que vai atender aqui tudo que eu preciso, né? Então agora o que é que nós vamos fazer aqui, né? HD conectado, placa conectada. Nós vamos fazer aqui a conexão aqui dos periféricos, né? Monitor, teclado, mouse e colocar a máquina aqui para funcionar. Vamos ver se ela vai dar o Windows aqui. Então vamos lá, pessoal. Vou fazer aqui a conexão dos periféricos na placa-mãe, né? Então eu tenho aqui o cabo do conector, né? O cabo do monitor, que eu faço a conexão. Observa bem, entendeu? Para quem está começando agora, como é a conexão aqui, ó. Esse cabo aqui, e ele é chamado de VGA. Então vamos fazer a conexão dele aqui. E os demais periféricos, né? Caixa de som, eu vou conectar aqui, né? Vou ter também aqui as portas USB, que eu vou conectar mouse, vou conectar teclado. Tenho aqui a HDMI, que eu não vou utilizar agora, porque eu não tenho cabo HDMI. Tem essas aqui ainda para antiga para mouse, né? Mouse e teclado também eu não tenho. E é só isso. E aqui a conexão de rede, né? Eu não tenho cabo de rede, então eu utilizo um receptor ali de Wi-Fi para pegar a internet, navegar na internet aqui. Então é só isso. Vou fazer todas as conexões aqui e a alimentação aqui também, né? Cabo de alimentação da fonte aqui. E vamos ver se vai dar o Windows, né? Se não der, tem alguma conexão aqui que tá ruim, né? Que não tá dando contato aqui. E aí a gente vai ver em outro episódio aí. Bom, pessoal, já fiz as conexões principais feitas aqui, né? Não fiz todas, entendeu? Mas fiz aqui da alimentação e do monitor para e aqui já liguei o computador já, entendeu? Aqui vocês estão ouvindo aí o barulho, né? E a ventoinha lá da placa-mãe girando. E ele desligou novamente, mas vamos ver aqui por que foi que aconteceu isso. Quando acontece isso, gente, provavelmente pode ser um problema na fonte. Então, ele liga e ele voltou a funcionar. Vamos ver se vai dar o Windows lá na tela. Não deu o Windows ainda. E vamos ver se vai desligar novamente. E depois eu vou ver qual é o problema aqui que está desligando, porque se for problema na fonte, eu já faço a troca já da fonte.
Windows ainda não apareceu. Nada de Windows ainda. Ah, sim, olha lá. Agora sim, o Windows está iniciando, ó. Janelinha lá. E ela não desligou. Isso mostra que a fonte tá ok, né? A fonte tá ok. Se ela desligasse também e ficasse dando sinal apitando, seria um problema de mal conexão na memória, né? No pente de memória, ou sujeira também, né? E ocasiona isso, falta de conexão, ou problema mesmo na fonte. E também um possível problema na placa. Então tá aí, pessoal. Esse é o básico para você que ainda gosta desse tipo de computador, né? Como eu gosto muito também desse computador, prefiro esse tipo de computador que é mais fácil do que trabalhar do que os notebook, né? Então, se você gosta ainda, não é tão difícil, não é difícil de montar, entendeu? Montar um computador desse e também de fazer as configurações no sistema operacional, no caso no Windows, né? Fazer também uma formatação, uma reinstalação, uma restauração. Mas essa parte aí, no caso, que é a parte de programa, a parte de software, eu não vou mostrar aqui, né? Uma das vertentes aqui do meu canal aqui, eletroeletrônica, é essa sobre informática, montagem e manutenção de PC. Então tá aí, ó. Deu Windows lá na tela. Mostrando aí para vocês, o Windows está iniciando, tá demorando um pouco, entendeu? Mas vamos ver o que é que vai dar aí, tá bom? Então esse é o básico para você iniciar aí a montagem do seu próprio computador, entendeu? Compra suas peças direitinho, faz um orçamento aí de peças e não vai precisar você gastar dinheiro com mão de obra para pedir alguém para montar, tá? Né? O instante aqui é conectar teclado, conectar mouse, conectar as caixas de áudio e pronto, tá bom? Grande abraço para vocês, dê um like aí se você gostaram desse vídeo, se esse vídeo foi importante aí para vocês, se ajudaram vocês em alguma coisa e até o próximo vídeo.